Olá, seguidores da PBPE TV. Hoje vamos conversar com o poeta pedrafoguense Emanuel de Oliveira. Emanuel, como é que foi que surgiu a poesia na sua vida? Olá, Tiago, PBPE. A gente tem trazido a poesia, né, como veia desde o momento que minha mãe trazia alguns relatos de cordéis, né? Então ali era introduzido esse sentimento com o cordel. Minha mãe é analfabeta e ela mal sabe fazer o nome, mas ela sempre trazia as histórias que meu pai lia para ela de cordel. E daí a gente foi alimentado esse sentimento com a escola também. Mas, de fato, apenas em 2019 que eu publico meu primeiro cordel. Em 2011, a gente tem produzido a literatura de cordel como um projeto escolar, levando isso para a escola. Inclusive, nesse ano, eu conheci o poeta Costa Leite, né, que é de Condado, filho de Sapé, mas residente de Condado, e lá esteve conosco em 2011, levando o seu trabalho, a sua xilogravura e também a sua literatura de cordel. Eu até escrevi um cordel chamado Cordelizador de Mim, onde eu conto essa história. E nele digo assim: sou Emanuel Oliveira, professor com convicção, um fazedor de cordel com todo orgulho e paixão. Sou poeta, cordelista, berrando feito um trovão. Dia 6 do mês de agosto, meu Jesus me fez nascer, ligeiro feito um tatu, banhado em coco dendê, pendurado pela vida na rede do meu viver. Foi em casa que eu aprendi o valor da poesia, dita só pela memória. A mamãe sempre nos dizia os folhetos de cordéis que meu pai para ela lia. Já em 2011 eu conheci Costa Leite vendendo cordel na feira como se vendesse azeite. Aproximei para escutá-lo declamando com deleite. Então, é um pouquinho, né, do Cordelizador de Mim, onde a gente conta um pouco da nossa história, né? E também nele eu digo que o cordel é minha vida que trago no coração, o levo sempre comigo, não largo ele não. Somos grudados um no outro em alma e coração. Então, de fato, aí está um pouquinho da minha história, né? A gente vai absorvendo isso de maneira oral, a nossa família, com minha mãe trazendo essas histórias, e a gente se assume de fato, poeta, né, com a nossa literatura, com o nosso material, quando a gente publica em 2019. E para quem está assistindo essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, o que é cordel? Explica aí para quem está acompanhando. O cordel, na verdade, Tiago, é a literatura popular. E essa literatura ela é produzida a partir das estrofes, rimas, ela tem uma própria métrica. É importante frisar que a literatura de cordel é uma poesia, mas ela tem uma própria estrutura. Então, ela tem a métrica, tem a rima, tem a oração, tem a estrofe. Esses elementos compõem, né, eu diria, o que corresponde o cordel. Esse nome cordel, inclusive, ele também já foi chamado de folheto. Na minha infância, minha mãe chamava de romance, para dar a ideia de história narrada, né, como de fato o cordel é uma história narrada. Hoje, né, é possível a gente ver outros temas, diversos temas, que não necessariamente seja voltado para um romance, para uma narrativa, mas que contempla uma temática reflexiva, filosófica, social. Hoje a gente tem um cordel muito conhecido, né, que é o cordel da Lei da Maria da Penha, né, do poeta cearense. E esse cordel, essa literatura, melhor dizendo, ela traz toda essa questão poética, mas também traz uma reflexão e, sobretudo, reforça a identidade nordestina, né? Então a gente traz isso também para dizer que a literatura de cordel ela é genuinamente, diria, internacional, né? Ela não é propriedade exclusiva do nosso país. A gente tem isso em Portugal, né? Inicialmente a gente tem registro histórico de que a literatura de cordel, de fato, chega ao Brasil a partir de Portugal. Há alguns pesquisadores que reforçam, que dizem que essa literatura de cordel talvez tenha vindo da Índia, né? Dos países orientais. Disso
lá na antiguidade. Mas as grandes pesquisas que a gente encontra hoje é manter essa linhagem com a cultura ibérica, né, a cultura portuguesa. Então, a cultura portuguesa traz a literatura de cordel para o país com a ideia dos trovadores. Aqui chega aos cantadores de viola. Há uma diferença hoje de cantador de viola e cordelista, né? Mas os cantadores de violas, eles cantam a essência do cordel. O que é a essência do cordel? A estrofe, a rima, a oração, né? E a métrica, que é fundamental para a gente compreender que de fato é um cordel. E como é essa questão de escrever? É uma questão de inspiração? É uma questão técnica? Como é que é? Como é que Veja funciona? só, eu penso duas formas. Eu penso que há sim uma veia poética. A veia poética é aquilo que você traz consigo. Você precisa ter o talento para a poesia. Todo mundo tem um talento. Eu acho que isso é muito comum. Todos nós temos os nossos talentos. Mas a questão da escrita poética também é um talento, mas não só um talento, também requer uma técnica, requer estudo, requer esforço de leitura, de dedicação, de aprimorar. Inclusive até eu escrevo uma poesia chamada A Poesia Brotou. Eu brinco e digo assim: Deus com sua mão direita do homem o barro formou e na mente do poeta feijão macaça jogou. Foi no solo da paixão que a poesia brotou. E depois eu digo assim: os cordelistas são seres com inspiração do céu, batizados por Jesus na pia de São Miguel, com São Pedro e São Paulo declamando o seu cordel. Então você observa, Tiago, com essas duas estrofes, que há assim uma veia poética dada pela divindade. Claro que eu brinco com essa poesia, mas eu acredito sim na inspiração, né? Mas não só. Também existe uma técnica. A gente precisa estudar, ler, compreender e obedecer essa métrica que é própria do cordel. E quando foi que foi publicado o seu primeiro cordel e como é que foi? Tiago, como eu tinha dito inicialmente, agora há pouco, o cordel eu levo para as escolas, né? Eu sou professor também e eu levo para as escolas. Então, em 2011, eu conheci Costa Leite e levei para as escolas um projeto nosso lá para o Colégio Municipal de Itambé. E naquele ano a gente fez um projeto, publicamos uns cordéis dos alunos e eu publiquei um sem obedecer à métrica do cordel. Mas, de fato, 2019, né, a gente lança o nosso primeiro cordel, chamado Itambé é Bonita de Conhecer. E nele eu até digo assim: as histórias que eu vou contar são relatos verdadeiros de batalhas e vitórias desse povo altaneiro, que contarei para você e para o mundo inteiro. O seu nome é Itambé, da língua tupi-guarani, seus primeiros habitantes foram os índios cariris, que nessa terra viveram como guerreiros viris. Esse nome do tupi foi dado à terra vizinha, seu nome é Pedra de Fogo e elas estão bem juntinhas, bem de frente uma da outra, unidas por uma só linha. Então esse é de fato o meu primeiro cordel, né, 2019, onde a gente também, na época, fez um espetáculo chamado Poesia Pé de Parede. Lá a gente trouxe alguns artistas da música, né, também brincando com a cultura popular, com o boneco Carequinha, e trazendo essa cultura para agregar, né, unir outros artistas ao cordel. Isso é muito importante deixar claro, porque tem muita gente que publica ou muita gente que escreve, mas não chega aos nossos ouvidos, né? Não chega aos nossos contatos. Muita gente produzindo arte aí e a gente não conhece, né? Ou não tem a oportunidade de conhecer. E o Poesia de Pé de Parede foi esse espaço para trazer algumas dessas pessoas. Claro que na época, esses meninos que estiveram lá são pessoas que já vêm há tempo, inclusive estudaram arte, né, para produzir o seu material hoje aí em nossa cidade e no nosso estado. Poeta, e você é professor, tem levado a poesia para a escola? Como é que é essa questão aí da poesia na educação? Como eu disse, né, eu sou professor, hoje eu sou efetivo na cidade de Remígio, Paraíba. E lá a gente tem produzido a literatura de cordel com um projeto na minha escola, Tem Cordel da Corda ao Texto. Esse projeto contempla os alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano
e a gente trabalha ensinando os meninos, né, a fazer a literatura de cordel, a fazer os seus cordéis, a escrever, né, e também se assumir poeta, né. Isso é uma forma também não só de trazer a cultura do cordel, mas também trazer a cultura da leitura, da escrita. Uma coisa que é muito importante também nesse projeto é despertar a autonomia dos meninos, né, no sentido de produzir seus próprios textos, pensar melhor essa sociedade e também desenvolver em alguns que são muito tímidos, perder essa timidez com performances para a apresentação do cordel, em forma de teatro. Então isso a gente tem trazido devagarzinho, né? Esse é o segundo ano, a gente iniciou esse projeto em 2019, lá na época era o Cuscuz Café e Filosofia, e aí a gente percebeu a necessidade de repensar o projeto. 2020, com a pandemia, a gente não fez, né, não desenvolveu o projeto. 2021 a gente fez de maneira remota, né? Inclusive agora, na próxima quarta-feira, eu vou ter uma aula presencial com eles, uma oficina presencial. Então o projeto tem acontecido a partir de oficinas. Eles têm produzido seus textos, estão produzindo seus cordéis, para a gente ter uma culminância no final do ano. E como é que você tem feito para divulgar essa poesia, para divulgar o cordel, divulgar o nosso Nordeste para o Brasil e o mundo? Tiago, a gente tem nossas redes sociais, né? Quem puder seguir a gente, acompanha lá no nosso Instagram, Poeta Emanuel Oliveira, tem nossas produções, né? Nossos vídeos, alguns textos nossos, né? E também nosso canal Cuscuz Café e Poesia. Inclusive até eu fiz, né? Uma poesia chamada Cuscuz Café e Poesia. Eu acho que dá para dar uma declamada aqui, né? Então eu digo assim: não há nada melhor do que cuscuz, café e poesia para alegrar nossa vida nas horas das agonias. É força e inspiração, bombeando o coração com toda a sua magia. Poeta, como é que vai ser a sua live que você está preparando para acontecer nas redes sociais? Tiago, agora dia 21, próximo sábado, você que está acompanhando o PBPE, nos acompanhe nesse dia, estaremos lá transmitindo nossa live Folclore e Cordel na live e no papel. Dia 21, próximo sábado, 19 horas, no nosso Instagram, Poeta Emanuel Oliveira, e também no nosso canal Cuscuz Café e Poesia. Vamos ter algumas atrações com Rabeca, Babaulengo, o Boneco Carequinha, muita música e poesia nesse momento que a gente também antecede aí o dia do folclore que está chegando, né? Então a gente traz esse momento dessa live cultural para registrar a nossa cultura nordestina. Muito bem, conversando aí com o poeta Emanuel Oliveira, poeta Emanuel Oliveira, de Pedras de Fogo e também. Esse cara que leva a cultura aí para cultura de cordel, cultura nordestina, para todos itambeense, pedrafoguense. E fica à vontade, Emanuel, para finalizar aqui, deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores da PBPE TV. Fique bem à vontade aí, fale um pouco e mostre depois aí no final essa mala aí, essa mala cheia de cordel e bem detalhada, diferente, né? Mostrar a mensagem que tem nela, eu observei aí uns detalhes, né? Pode ficar à vontade. A gente, como vem dizendo aqui a você e a todos que acompanham o PBPE, somos contribuidores dessa cultura nordestina com o cordel. E eu digo que o cordel é minha vida, de fato, disse agora, é minha vida que trago no coração, o levo sempre comigo, não largo ele não. Somos grudados um no outro em alma e coração. Sempre trago na mala os sonhos da existência, debulhados em cordéis e fazendo reverência à beleza dessa vida e sua tão bela essência. Então, de fato, a minha gratidão, né, por ter essa oportunidade de trazer esse nosso trabalho, Tiago, a você, né, do PBPE, toda a sua equipe, que está dando esse espaço para a gente poder divulgar esse trabalho. Isso é muito importante, encontrar lugares que a gente possa levar essa cultura do cordel, e o PBPE é esse espaço, né, nas redes sociais, que chegam a milhares de pessoas, e trazer isso por esse vínculo que você tem com a gente,
eu agradeço, né, essa oportunidade e também agradeço a vocês que acompanham o PBPE. Aproveito também para pedir, acompanhe a gente lá nas redes sociais, como eu disse, Poeta Emanuel Oliveira, Cuscuz, Café e Poesia. E a cultura do cordel ainda pouco valorizada, como deveria merecer muito mais, né? Mas ainda, infelizmente, pouco valorizada, mas de gota em gota a gente tem mostrado esse trabalho, tem aí milhares de pessoas fazendo esse trabalho, tantos conhecidos e desconhecidos. Hoje aqui na nossa região, em Campina Grande, nós temos a Academia do Vale do Paraíba, inclusive eu faço parte como sócio contribuinte, também faço parte de uma academia chamada Clube da Poesia Nordestina, de Serra Talhada, também é um espaço de mostrar esse trabalho. E como eu disse, a gente tem as lives que vem fazendo isso, fomentando isso nas escolas, tanto daqui de Pedra de Fogo, como já fui em um momento para o Valdeci, como também de Itambé, para o Municipal e outras escolas lá. Isso na cidade de Remígio, que é o lugar onde eu sou professor, né? Outras escolas particulares. Aproveitando também, a gente tem feito cordéis para pessoas da cidade, né? Por encomenda, chamado o cordel personalizado. A gente também faz isso por encomenda, para aniversário, de casamento, de nascimento, né, da história da empresa. A gente não só conta causos ou histórias que esteja voltado mais à parte histórica, mas diversos temas. Se alguém também tiver esse interesse, a gente também escreve, né, conta a sua história em cordel. Não é a minha marca. A minha marca maior é fazer isso dentro do espaço escolar, né? Mas se quiser contratar esse serviço da gente, né, não só o espetáculo, mas escrever o cordel, é só entrar em contato no nosso zap, é o 9148 4628, né, 9148 4628, o prefixo é 83. Então é isso aí, Tiago. Minha gratidão mais uma vez. Também produzimos as canecas, né? Essas canecas também a gente produz e também estão à venda. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, junto com a caixinha personalizada, chegará até você. É isso, meu amigo. Aí, Eu agradeço, viu, a sua disponibilidade em fazer esse trabalho com a gente, de divulgar, né, esse trabalho que a gente vem fazendo de maneira ainda bem embrionária, para dizer que a gente está começando, né, no sentido de que tem muita coisa ainda para acontecer, acredito, né, de fazer esse trabalho acontecer na vida de muita gente, chegar a muitos ouvidos, né, e é isso. Muito obrigado e por conceder essa entrevista, Emanuel. E parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho, por difundir a nossa cultura, a nossa história nordestina, a educação, a música, a arte, a dança, levar aí através do cordel, histórias, enfim. Nosso parabéns aí de todos que fazem a PBPE TV. Você pode mostrar a mala aí, Manuel? Fechar e mostrar a mala aqui, todos os detalhes da mala, né? Essa mala aí que ele leva para os seus shows, suas apresentações, eventos. Mostra aqui o nosso cinegrafista Bruno Nascimento vai mostrar essa mensagem aí que está na parte. São duas mensagens, Manuel. Mostra aqui o outro lado aqui da caixa. Mostra aí, Bruno, e esses detalhes, essas imagens também aqui, ó. São estilogravuras, né? São desenhos de estilogravuras, né? O meu primeiro cordel, e também é bonito conhecer, foi a estilogravura foi feita por Marcelo Soares, né? Um grande estilogravurista. E os outros temos desenhos, né, em forma de estilogravura. Feito por Paulo Xavier, que é daqui da cidade, Apolo Nascimento, inclusive é artista, né? Não só desenha como pinta, faz escultura. Um grande artista, o Paulo, né? E também o Apolo também tem produzido algumas imagens para a gente também. Muito bem. Então, pessoal, você que acompanha aí a PBPE TV, essa grande entrevista aqui com um poeta, poeta raiz aqui de também Pedras de Fogo, do Nordeste, Paraíba e Pernambuco, levando aí essa cultura. E não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, difundir ele nas redes sociais e ativar todas as notificações @PBPE TV.